Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar assistindo. Nós estamos abrindo o nosso quarto podcast. Hoje nós vamos conversar sobre governança com a doutora Vivi. Primeiro vamos saber quem é você, Vivi. Qual é a sua trajetória profissional? Como é que você veio parar nesse mundo de promoção, de organização voltado para o live marketing? Conta um pouco para a gente aí. Bom, Nardelli, eu sou advogada, né, especialista na área empresarial e em agência de live marketing, publicidade e eventos. Atuo aí já há mais de 10 anos nessa área e foi a paixão o primeiro momento, né? Porque, de fato, antes de eu entrar nessa parte de consultoria para diversas agências, eu fui o jurídico interno das agências. Então, eu mergulhei nesse mundo, então, conhecendo do início ao fim do projeto, das campanhas, das promoções dentro da agência e conhecendo as dores também. E com isso, essa paixão foi só aumentando e eu fui percebendo que, de fato, as agências precisavam, que no final das contas é apenas a organização. Porque as agências vão crescendo e com o crescimento é necessária uma organização. É verdade. A gente sempre brinca que o pessoal de agência é um povo diferente. Eu acho que eles são meio alienígenas, sabe? Porque eles pensam diferente, estão sempre fora da casinha e são um pouco avessos, né? A organização tradicional, né? O método tradicional de fazer, né? As coisas, né? E dentro dessa sua posição, eu tô aqui numa colinha, sabe, gente? Isso a gente vai colando aqui, né? Nesse período que você ficou como interno das agências, o que foi o maior aprendizado que você pode contar para as pessoas, né? O maior aprendizado, Nardelli, do que eu percebi foi que não basta ter apenas um contrato assinado para ter segurança jurídica interna dentro das agências. Se o contrato não dialogar com, de fato, uma proposta muito bem elaborada, com cronogramas de entrega, com SLA, com a área de negócios, de fato, formalizando o que tem que formalizar, o contrato deixa de ser seguro. Sim. Ele só detém obrigações e por isso que, para ter essa conscientização da área de negócios, precisa ter um processo, porque negócios... Imagina, eu trago o negócio para a agência e pronto, acabou a minha atuação. E não, na verdade, ele é um instrumento muito importante que tem que trabalhar do lado do jurídico, para de fato poder traduzir o que a gente precisa escrever. Vamos falar um pouquinho de governança corporativa, né? Governança às vezes assusta as pessoas, né? A pessoa olha esse nome e fala, ai caramba, lá vem esses advogados com esses termos difíceis, né? Mas explica para a pessoa simples, para o jovem advogado que às vezes quer entrar nesse ramo. A gente fala muito também para os colegas novos que estão começando. Legal. E que não só estão começando no direito, estão começando na vida, né? São hoje jovens de 20 e poucos anos, né, Rodrigão? Que estão aí chegando bagagem, né? Isso, e com muita vontade, mas sem muita experiência, né? Explica para eles e para o pessoal de agência o que no todo significa governança. E por que é importante estabelecer esse padrão dentro da agência ou dentro de qualquer empresa, no fundo, né? Governança, assim, sendo bem prática, ela vai delimitar quem decide, quem aprova, quem executa e quem, de fato, vai assumir os riscos. Então, ela delimita os papéis internos. Por isso que, se ter uma governança, você pode ter muito mais clareza, previsibilidade. E os sócios, é isso que eu falo, que traz muita tranquilidade para os sócios, porque os sócios deixam de apagar incêndio. Porque, de fato, os papéis e as responsabilidades já estão muito bem definidas e a agência ou a empresa como um todo, ela vai trabalhar olhando para o futuro, sabendo que aquele job ou projeto, ele pode ter determinado risco, mas isso já está assumido. Governança hoje é essencial, Nardelli, principalmente assim
nós atuamos muito nessa área de live marketing, mas para empresas como um todo, porque é muito comum a gente entrar e chegar dentro de uma agência e você vê que pessoas falam de formas distintas sobre determinado processo. Então, você vai numa área, ela fala de um jeito. Você vai em outra, ela fala de outro. A agência não dialoga. E com isso, gera-se os mesmos prejuízos, os mesmos problemas. O job é novo, mas os problemas continuam velhos. Então, tem um problema estrutural aí que precisa ser delimitado. Estabelecer a governança gera resultado. Então, melhora o resultado da agência, a gente percebe isso quando aplica um modelo desse? É impressionante, assim, é um divisor de águas, de fato, porque a governança, ela vai trazer tranquilidade para os sócios. Então, nas agências, existem muitos sócios. É decidir o que cada um faz em cada etapa da situação, porque o sócio ele tem que ficar alinhado à estratégia, ao crescimento da empresa, e não no operacional ali no dia a dia. Então, estando muito bem delimitados os papéis, os processos, como contrata fornecedor, como contrata cliente, delimitado a questão de LGPD, compliance, as políticas e também essa questão de propriedade intelectual, até onde pode se ir, até onde o uso da IA pode de fato ser aplicado dentro de uma agência. Então são divisores de tarefas e atribuições que fica muito mais claro e o sócio fica tranquilo. Que ótimo. Até porque nenhuma agência nasce, né? Nenhuma empresa nasce grande, né? Exato. Então, muitas vezes é o sócio que chega, abre o escritório, monta lá a operação dele, executa. Depois, é o financeiro, é o jurídico, é o criativo. Então, a governança vem para trazer essa tranquilidade, né? Assim, na medida em que, imagino, né, agência ou qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de segmento vai crescendo, é uma organização necessária até para que os sócios ou quem quer que seja fique livre para produzir dentro da sua, né, do seu segmento, da sua atuação, trazer novos clientes, enfim. Então a governança me parece uma coisa bacana e que é um processo que deveria ser implementado em todos os segmentos, né? Que ajuda a organização a desenvolver, a crescer, ir para frente, né? E aí começa-se a governança na definição dos papéis dos sócios. Então é uma governança societária. Então, vai se dividir lá, num acordo de cotistas, quais são as atribuições e responsabilidades de cada um, num M&A, num documento, uma alteração societária específica. Então, delimita-se os papéis e responsabilidades dos sócios. Estando delimitado desde cima, aí vai descendo a cadeia, governança contratual, os contratos, como que é o processo, compras, até onde pode assumir riscos, não, tem que envolver financeiro. Depois disso vai indo para a governança de compliance, com código de ética, políticas de segurança da informação em LGPD. Então são papéis que a gente vai desenhando no caminho do aperfeiçoamento da agência. Porque de fato, Rodrigo, as agências começam a crescer, elas são excelentes no criativo, na entrega rápida do negócio, mas a parte da estruturação e processo não acompanha isso. Sim. E aí onde vai acontecendo falhas. Isso aí. O contrato só é assinado quando o job já é entregue. Sim. A aprovação que não envolve o financeiro. E aí os prejuízos vão vindo. Então é de extrema importância. É isso aí. Então a governança atinge todos os níveis de uma companhia, de uma empresa, de uma agência. Vai desde os sócios até... Vai descendo em cascata para todos os segmentos. Vai descendo em cascata na parte operacional também. Legal. E lógico, né? Existem... e aí onde a governança trabalha com os especialistas. Então se precisa de fato... Se existe uma dor financeira... que o financeiro senta com o jurídico e fala, eu preciso desenhar uma política financeira aqui, porque eles não estão respeitando as aprovações, Sim. os prazos, e aí é onde a gente vai entrando cada vez mais profundo em cada dor de cada agência. Legal, muito bom. A governança é uma roupa nova para que juntou fluxo de processo, estudos de responsabilidades, fluxos financeiros, ela
ela dá uma visão holística para isso tudo. Veste a empresa numa organização mais sólida, eu vejo. Isso, Nardelli, Né? só que Tô certo no meu tá pensamento? certo. Só que uma coisa que a gente tem que deixar muito clara que, assim, principalmente o pessoal de live marketing, publicitários, nós não somos bancos aqui para instituir processos. E não, a governança não vem para dificultar e incluir burocracias Sim. e criar formulários, enfim, dificultar o negócio. Ela vem para ser um aliado. Então, fazer o desenho do negócio atrelado aos riscos jurídicos, financeiros, operacionais. Então, ela vai ser uma ferramenta de ajuda e não vai ser uma burocracia a mais. Sim, é verdade. É importante a pessoa pensar nisso. Sim. Que ela vai ter um instrumento de maior flexibilidade do que de amarração. A gente sente muito quando a gente trabalha com uma agência ou uma empresa que não tem um sistema de governança, porque assim, o job está pronto, entrega aí que o cara lembra que ele tem que faturar. Exato. Aí ele não Voltar ao faturou processo. contra o cliente. Exato. E por consequência eu não consigo faturar contra ele nenhum fornecedor. Aí o job de repente corre o risco de travar, Sim. porque ele não tinha um processo organizativo que desse para ele fluidez em todas as etapas que ele precisava cumprir. Aí o cara vai lembrar que tem que assinar contrato, ele vai lembrar que tem que fechar alguns preços que estavam só estimados. Aí começa a lembrança, e a lembrança leva sempre ao erro, a correria e ao erro, não é verdade? E o retrabalho, né, Nardelli? Então, assim, a gente vai fazendo um processo, você já estava na etapa final, você tem que voltar etapas. Por quê? As agências, elas trabalham com concorrências e muita mão de obra, os freelas, são contratados dentro do projeto. Então, são pessoas novas que entram dentro desse processo. Por isso que é importante você ter um histórico. Olha, você vai entrar nesse job, a agência trabalha assim. Primeiro tem que vir esse fluxo, depois esse e depois esse. Por isso que é extremamente importante, porque o RH também precisa estar muito bem alinhado com esse processo de governança, para no momento da contratação desse freela, explicar certinho quais são as etapas que ele tem que cumprir. Sim. E, Nardelli, você falando sobre essa questão, né? No meio de um job, aí eu não consigo faturar. E isso vai muito, muito além, Nardelli. Uma situação específica que eu posso exemplificar é no nascimento da criação de uma promoção, onde a agência não tem LGPD implantado. O LGPD, gente, é a Lei Geral de Proteção de Dados. E é de extremamente importância, porque as agências, elas trabalham com muitos dados dentro da promoção, e dados até sensíveis, envolvendo dados de criança, até, a depender da promoção. Então, se o criativo, ele não se atenta que, ao vender uma promoção, a criação dessa promoção para o cliente, e ele não consulta previamente o departamento de LGPD, uma promoção, ela pode cair, ela já estando autorizada. É verdade. Isso aconteceu, uma situação que não foi envolvido o jurídico de proteção de dados do cliente, e aí assumiu-se os riscos, né? Mas se desde o início do processo, na criação, no briefing, o criativo e o planejamento, eles tivessem a ciência que aqui envolve dados, vamos chamar o jurídico para a gente validar essa criação desse job antes, de fato, a gente apresentar para o cliente. Então, desde o nascimento, tem que ter o envolvimento da LGPD. É verdade, isso é muito importante. Às vezes as pessoas acham que o advogado é sempre o chato, né? A gente é um pouquinho, não é de todo errado. Mas é a mesma coisa que acontece com a lei promocional. Ele sai oferecendo uma mecânica inexequível e depois descobre que não consegue entregar o que vendeu. Exato, é mais ou menos o que vai acontecer com a LGPD e com coisa. E são temas muito específicos em que
A pessoa comum acha que entende, mas infelizmente, Nemo, não entende. Não. Exato. Né? Lembrando do desenho É, animado. é, Você não entende, Nemo, não adianta. Sim, Você tem que saber diferenciar o que é um dado pessoal de um dado sensível, qual é a criticidade de guarda de dados, periodicidades, etc. Tem um monte de facetas isso, né? sim, Nardelli. Mas para isso também é um processo de cultura interna da agência. Isso mesmo. Então, os sócios precisam estar muito bem abertos e comprar a ideia e falar, não, de fato a gente precisa implantar a LGPD, só que além de implantar, a gente precisa treinar a equipe, treinar todos os envolvidos para, de fato, quando se deparar numa situação, lembrar que existe um jurídico especialista nessa área que pode ser o advogado de negócios. É isso que eu falo, eu sou advogada de negócios, eu quero que o negócio aconteça, eu não sou uma barreira. Que eu vou trabalhar junto com as áreas criativas, operacionais, para que de fato a campanha, a promoção aconteça, mas de uma maneira segura. A gente até tem visto, né, cada vez mais o aumento de advogados dentro de agências. E a gente sempre enxergou isso como muito positivo. Porque esse profissional dentro da agência, né, é o que você está falando, assim, é uma questão de organização, de governança. Você ter um profissional como esse dentro da agência facilita, inclusive, o nascimento da ideia. Porque, Exato. às vezes, uma agência que não tem um profissional como esse, e talvez não tenha um quadro de funcionários ou freela que esteja alinhado com o projeto, ele pode não entender, dar andamento numa ideia, como a gente muitas vezes já rodou agências, que a gente chega na mesa para discutir, olha, eu tenho uma ideia brilhante, é inexequível. Exato. E é chato pra gente, aí que a Nardelli brinca, né, nessa questão do pessoal enxergar o jurídico como uma barreira, ou enxergar o jurídico como algo, ela vem aquele chato, mas não, né, o papel é esse mesmo, é só balizar, o jurídico não é contra o negócio, o jurídico é pró-negócio. Exato. Né? E cada vez mais jurídicos dentro de agências, principalmente de agências que têm governança, isso, na nossa visão, só faz a agência crescer. Exatamente. Né? Só faz a agência buscar. E você entrega vende, redondo, né, você Nardelli? vende segurança. Você vende um projeto seguro. Né? Você não está vendendo para o seu cliente alguma coisa que, não sei se eu vou executar. Não, você vai executar. Sim. Porque nasceu certinho. Está debaixo de uma governança. Perfeito. Está debaixo de um jurídico que está, vai em frente. Especialista, Exato. né? Às vezes ele nem áreas. pensou uma vertente, uma variação dessa ideia que é execuível. Exato. Sim. Sim. Porque o criativo, eu adoro eles fixam numa ideia só e não conseguem ver o que está do lado. Uma pequena variação que permite que ele avance com o negócio. Uma vírgula. Né? Numa frase, uma vírgula muda o contexto. É a mesma coisa. E eu sempre falo para os criativos, vamos trabalhar, né, de uma forma transparente. Então, o criativo fez a parte dele, envolveu o jurídico apresentou 2 cenários, por exemplo. Vamos compartilhar com o cliente. Olha, existe este caminho e este caminho. E aí, com o jurídico do cliente, a gente amarra todos os riscos. Exatamente. E aí é onde está o diferencial de uma agência. Que ela entrega, além do criativo, a qualidade, a segurança jurídica. Muitas das vezes, das agências que eu dou consultoria, o próprio jurídico do cliente entra em contato comigo para saber o que eu acho. Porque ele não sabe dessas dores internas. Então, a gente faz uma parceria muito grande, que vai além da entrega. A gente fideliza o cliente, fideliza a conta através dessa segurança. E o nosso mercado também é um nicho muito pequenininho, né? E às vezes o jurídico de uma grande corporação está preocupado com coisas, entre aspas, né, maiores do que a promoção comercial. O cara tem um problema tributário gigante, o cara tem um civil lá gigante, o cara tem um tem 1918 contratos para administrar. Então, quando é que ele vai parar, né, para pensar, puxa, promoção comercial, lá vou eu estudar de novo? Não, vamos na agência que tem uma pessoa que entende, essa parceria, vamos conversar, É por isso demais, que o cliente ele subcontrata uma agência, porque daí ele entende que tem um know-how. Exato, segurança. Não é o meu know-how, né? Então eu vou confiar em vocês na condução, não apenas da entrega de um projeto incrível, né? Sim. Do início, meio e fim. E para ele também é mais vantajoso. Sim. Vamos falar agora de uma coisa nova aí, pelo menos é novo.
era novo para a gente, deve ser novo para muita gente. Sim. Né, ó, pessoal, novidade aqui no podcast. A gente queria falar sobre certificação de agências, a certificação B. Explica para a gente, para quem vai estar assistindo, o que é isso. Bom, Nardelli, é um diferencial essa certificação B. Eu fiz o curso e sou multiplicadora do sistema B, então sou habilitada para isso. E através de algumas concorrências, os atendimentos foram percebendo que os clientes que detêm esse tipo de certificação, eles procuram agências, né? Assim, não vou afirmar categoricamente, mas tem um match. É verdade. Se essa agência tem o sistema B, ela tem o mesmo foco que o meu, né? Busca o mesmo caminho que o meu, por que não, né? Chamar ela na frente. A certificação B, ela traz isso, ela traz propósitos relacionados à estrutura interna da agência, a questão de impacto social e ambiental atrelada à governança. Então, a gente volta de novo nessa palavrinha. Tá. Então, essa certificação é como se fosse uma ISO, né? Praticamente, ela dura aí no mínimo 12 meses para ser implantado. Então, faz toda uma análise interna da organização, como que funciona, quais são os processos, as aprovações, para daí, de fato, o auditor vir e dar o selo de certificação para essa agência. Tá. Com isso, o sistema B, ele é registrado junto com a marca da agência. Então, a marca pode usar esse selo em todos os seus materiais, os sites, para comprovar, de fato, que ela é uma agência com esse cuidado e propósito. Eu falo que não é apenas um selo, é um posicionamento, é um processo de cultura, de mudança de cultura dentro da agência. Porque, além disso, você tem que fazer um propósito de forma pública. Você tem que mudar o seu contrato social, dizendo que, de fato, você se compromete com a questão ambiental, social e de governança. Que bom. Interessante, hein? Quer dizer, então, que se eu sou certificado B, quem for me contratar vai ter certeza de que eu me preocupo com os processos, que eu tenho organização interna e que muito provavelmente eu vou entregar melhor do que quem não tem. Exato, né? Certamente. Sim, certamente, né? É isso, porque diferencial. eu como cliente, eu quero ter a certeza que eu tenho um fornecedor que eu estou subcontratando, que ele trabalha da mesma forma que eu, com os mesmos princípios, missões, valores e segurança. Então, o processo de certificação é uma mudança de cultura que começa dos sócios. E aí vai descendo, cascateando, e abre-se um olhar, né? O sistema B, ele vai analisar todo o processo interno, como que a estrutura da agência funciona. E algumas agências já estão olhando além. Elas falam, o meu processo está redondo, agora eu quero certificar a minha entrega, o meu produto, o meu evento, a minha promoção. E aí é um outro tipo de certificação. Então, é um movimento muito interessante que está tendo no mercado. E, por exemplo, grandes marcas, Natura, Danone, Unilever, Itaú, todos esses têm a certificação do sistema B. Interessante. Então, uma agência, quando participa de uma concorrência com grandes marcas que tenham o sistema B, eu não posso afirmar categoricamente, mas é um diferencial muito grande. Sim, sim. Que legal. Pô, será que isso um dia vai evoluir para ser um pré-requisito, talvez? Alguns. De participação? Sim. Poderia ser, Né? porque existem questões além dela, que nem a questão socioambiental. Pô, muito bacana. Hoje, talvez, muitas empresas se preocupam com isso, né? Sim. Então, uma coisa bem legal. E o socioambiental não é apenas a questão ambiental, Sim. né? É de um modo geral, por exemplo,
é o olhar que a agência tem com relação à política interna dela, né? Se ela de fato prepara os seus profissionais para quando eles estão trabalhando de home office, eles economizem energia, economizem material. Então vai fora, além da estrutura da agência. Então, quando pensa-se numa política, por exemplo, de home office, quanto isso vai reduzir Sim, de impacto, gás carbônico. Então, vai muito além o olhar desse sistema B. E fora que existem políticas de diversidade, de contratações, de oportunidade. Então, assim, já vi agências ganhando concorrências através desse olhar diferenciado atrelado à diversidade. Dentro da agência, a maioria das pessoas, por exemplo, são mulheres, né? Tem toda uma parte de diversidade dentro da Nós agência. estamos virando dinossauros. Pois é. Nós vamos virar Foi um dos dinossauros. exemplos. O pessoal aí. Não pode, não. Mas que, de fato, por exemplo, leva-se em consideração pessoas que moram mais longe, Distante. distantes, a oportunidade de Mães, trabalho. né? Às Mães. vezes não podem soltar crianças, Exato. não tem quem deixar os pequenos, né? Etarismo. Etarismo, A gente viveu isso aqui quando colocou o time em home office. O impacto na melhoria da qualidade de vida do colaborador impacta na qualidade do serviço ofertado. Sim. Com certeza. Agora, aqui internamente, nós não somos B ainda, mas nós estamos com uma política agora de valorização de RH, estímulo à prática de exercícios, à saúde mental, que eu acho que é o caminho da empresa. Se você é uma empresa de serviços, você está voltado para o ser humano. Não só quem vai receber, mas principalmente quem está ofertando esse serviço. Isso é muito importante para todo mundo, né? A gente Pessoas, consegue, né? pessoas, Não tem jeito, não tem jeito, né? Na sua experiência, você tem visto concorrências, né? Vivenciando um ambiente de agência, não sei se isso existe, mas você tem visto alguma concorrência exigir a certificado B, a certificação B ou não? Ou isso não é exigido? Já vi concorrências, mas não exigir. Tá. Eles questionam. Você é Que agência Sistema B? Sim ou não? Tá. Com certeza deve levar em Um consideração em diferencial, uma apuração. claro, É verdade. sim. Né? Existem clientes também que a agência, por ser certificada B, ela tem políticas de negociações específicas para ela. Então, não pode se afirmar, mas são documentos sigilosos. Mas eu vi já de diretores de atendimento mencionarem que existem negociações diferenciadas com determinadas políticas que cada cliente decide falar, poxa, essas agências acho que são legais ser nossos homologados parceiros. Por que não? Por que não fazer uma negociação diferenciada com eles? Exatamente. Até porque é negócio, é opção. Sim. Negócio é opção. E se você tem uma opção que te dá mais segurança no trato do negócio, é melhor estar com ela do que tem a questão da afinidade também, né? Se a empresa tem essa afinidade, essa preocupação com tudo isso, nada mais justo, penso eu, que contratar também quem leva adiante essa questão. Sim, porque é um frente, movimento né? Exato. cíclico, né? Então, quanto mais movimento tiver com negócios de impacto... Gente envolvida, melhor. Sim. Uma forma da gente mudar aí um pouquinho, né? É uma boa. Quem sabe, hein? Novos Sorte caminhos. Sistema B. Novos caminhos sempre são importantes. São. Sempre são importantes. Aqui a gente não só abraça a inovação, como implementa e ajuda a botar para frente. Isso, né? No nosso core e na nossa infraestrutura também. Sim. Porque senão a gente acaba tirando a brincadeira, mas acaba extinto. Sim. Quem não se movimenta vai ficar para trás. Esse é um recado para você que é novo e está nos assistindo. A necessidade é que faz o sapo pular, meu amigo. Então, se você não se mexer, já você vai ser visto como uma pessoa ultrapassada, trabalhando num esquema ultrapassado. E muitas vezes as pessoas olham e dizem, aquele pessoa tem
30 anos no mercado. Mentira, ele tem só um, tá? Ele ficou repetindo o mesmo ano durante 30 anos. Quem tem muitos anos de mercado, todo ano é uma pessoa nova, é uma empresa nova e se reorganiza e muda. Até porque tudo em nosso entorno vai mudando. Tudo mudou, tempo, né? gente. Tudo O mudou. jeito que a gente fala, o jeito que a gente lida, o jeito que a gente trabalha, né? Informação, tecnologia. Pô, quanta coisa não mudou, né? Vamos falar aqui só do nosso mercado de promoção. Pô, a gente no começo era carta. Pô, hoje a gente migrou para uma questão digital absurda e vem aí inteligência artificial, que a gente nem sabe ainda como é que isso vai, né, transitar nesse nosso Mas mercado. ainda estamos planejando como vamos incorporar a IA de fato no negócio e nos jobs. Porque o pessoal está fazendo de orelha, né? Tá assim, incorporando e a gente sabe, gente, não pede parecer na IA, pelo amor de Deus. Pode consultar a gente aqui. A IA inventa, os pedacinhos que ela não sabe, ela inventa, não é verdade, doutora? Exato. A IA inventa, então não faça isso. Por enquanto, pode ser que chegue num ponto que a gente vai poder pedir, né? Mas por enquanto não faça isso. Ainda a questão humana é primordial. Primordial. Os especialistas são primordiais. Sim. Né? E é isso que eu converso com muitos criativos, redatores. Existem clientes que nas cláusulas contratuais já estão exigindo: eu não quero o uso de IA. Ou se você for utilizar, você me avise previamente e me explique o motivo. Então é muito importante as agências elas estarem muito bem alinhadas com o que o cliente exige. E o cliente exige isso através de contrato. E no contrato a gente vai retratar numa política de uso de IA. Então, isso também faz parte de LGPD, de segurança da informação. É extremamente importante. E não adianta fazer a política de uso de IA e deixar ela lá numa intranet. Precisa vir especialistas falar sobre o assunto, precisa dar treinamentos e ter certificação sobre esses treinamentos, porque é evidência. Caso tenha algum descumprimento, algum questionamento por parte do cliente, a gente apresenta essa evidência, esse treinamento que a gente prepara a equipe para isso. Sem contar que no mundo empresarial tem uma coisa que as pessoas não estão considerando, que é o direito de propriedade. As pessoas pegam uma cópia ilegal da IA e saem usando para fins de business, negócios. Isso tem até que ser verificado. Manipulando. E tivemos recentemente, né, num passado não tão distante, uma agência que levou um prêmio, né, para teve um festival. Um festival levou como case uma coisa feita por IA e foi bombardeada. Então tenham cuidado com isso. Óbvio que, né, que a tecnologia é claro importante. que a gente vai usar, não é verdade? Sim, claro que você vai usar. Tem que ser bem utilizada, né? Mas a validação humana é primordial, não tem como. A gente estava conversando sobre inovação, né? É possível construir um hot site inteiro com IA e ele andar sozinho. Sim. É possível, mas alguém tem que olhar o que saiu para ver se está num padrão de qualidade que a gente considere aceitável, né? Sim. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Opa! Vamos falar sobre uma coisa que é legal em organização de agências, que é como assumir o papel da agência na parte dela de back-office. Que eu acho que é uma coisa que você tem experiência e pode dar uma dica, principalmente para as pessoas que estão precisando reformular a própria agência, mesmo grande ou pequena, isso não vale para todo mundo, como aquele que quer começar a agência. A gente vai até dar um pontapé inicial, nós temos um grande amigo que ele está começando uma agência e está indo bem, mas ele resolveu investir só na criação e na operação. E ele não quer investir nada para a parte de back-office. Então, o financeiro, às vezes a gente faz um pedaço para ele, a gente incorpora pagamentos e coisas para ele, e RH ele não tem, ele faz tudo com freela, e eu aposto que ele não faz contrato com ninguém, ele está começando e está andando. Então, meio assim, claro que uma consultoria de graça não é muito bom não, mas dá uma dica aí para quem quer ou pretende ou tem a necessidade de se livrar um pouco desse peso administrativo,
para focar no próprio negócio. Como é que isso funciona na prática? Ótimo ponto, né, Deli? Porque, de fato, eu fui por muitos anos back-office. E as agências, ela vende o criativo, a área de atendimento, né? Tudo isso fica no palco. Só que por trás disso tem que ter uma estrutura segurando todas essa negociação. E é essencial para dentro de uma agência funcionar, ela ter um departamento de RH, ter um departamento financeiro, contábil, o jurídico em si, com a questão da governança e com os contratos, as formalizações. Então, é um papel primordial para a agência ter essa estrutura por trás, porque não dá pro vendedor ou criativo ficar fazendo esses papéis também de back-office, porque o foco dele é vender e expandir o negócio. Só que hoje, na Deli, muito, assim, donos de agência, ele acha que ele precisa internalizar isso, e não. Existem muitas empresas especialistas na área financeira, eu como consultoria jurídica terceira, que a gente consegue ser o braço dessas pessoas com um valor diferenciado do que estar ali uma pessoa todos os dias e trazendo o que é mais novo e atual de todas as outras agências. Então tem uma troca, né, de experiência e um know-how com esses especialistas atuando para que o negócio seja entregue de forma segura. Legal, esse é um ponto importante, que às vezes vale aqui para o nosso negócio de consultoria e promoção. Quando você trabalha para um só, com exclusividade, você tem uma única visão. Quando você trabalha para o mercado como um todo, você traz experiências até de um ramo para outro ramo. Você ganhou uma experiência no ramo de alimentos, por exemplo, que você pode trazer para o ramo de serviços, ou para o financeiro, ou para o ramo de comércio de bens de consumo, e por aí vai. Você consegue fazer essa tramitação. Então é possível que uma agência terceirize todo o back-office. É super possível. E o dono não vai ficar com mais cabelo branco, não? Não. Vai melhorar um pouquinho. Aí tem que terceirizar para pessoas e empresas comprometidas. Né? Então, existem muitas empresas do mercado que, de fato, são especialistas e detêm um know-how. E essa troca é riquíssima, porque eu vejo agências assim, me procurando e falando: eu não quero mais o advogado que eu preciso explicar o beabá para ele entender o que é bitributado, o que é repasse e o que é pagamento direto. É verdade. Então, eu quero alguém que já saiba disso e traga mais informação que eu posso atrelar ao meu negócio. Então, eu sou muito consultada por outras agências com essas dores. Eu não quero alguém que eu tenha que explicar uma dor específica minha, que eu perca quase 2 horas de reunião. Eu quero alguém que já entenda do tema, seja especialista nisso e me faça crescer. É isso mesmo. É um ponto importante que você tocou, até para as pessoas pensarem sobre isso. Quando você fala num especialista, as pessoas imaginam alguém que entende de tudo. Né? Você imagina um médico que sabe o corpo humano inteiro com essa diversidade toda. Gente, é a mesma coisa em tributos. Tá? É muito raro você ter um advogado que entenda de fio a pavio, porque as coisas são muito complexas. Mas entender do seu ramo de negócio é possível. Sim. Completamente. Então, isso é uma qualidade que é ímpar. Você ter o conhecimento de uma agência e saber que nota você vai soltar, qual é a melhor condução para você. Porque, assim, uma coisa... Esses dias eu vou te contar aqui, eu vou contar para todo mundo aqui. A gente entrou num programa da Receita de regularidade fiscal. E a Receita dá para a gente um selo de empresa padrão. E a Promosorte tem, isso é super, super legal, porque aqui não entra um centavo que não seja tributado. Nós somos perfeitos nesse campo e tem um cara que cuida disso que é chato pra caramba. O cara é até bem bom, mas ele é chato pra burro. E muitas vezes as empresas acham que para pagar menos impostos
tem que sonegar. Isso não é verdade. Sim. Gente, não é verdade. Você tem que entender como funciona e qual é a melhor forma de Qual o fazer. melhor caminho. Da mesmo jeito, para o RH, qual é a melhor forma de contratar, se você vai ter freelas, PJs, etc. Você tem que ter essa noção e nada melhor do que ter um profissional experiente nesse campo, mas que não precisa mais necessariamente estar sendo parte da sua empresa. Sim. Parte da sua empresa. É estruturando, até mesmo algumas agências, ela contrata uma consultoria terceirizada para preparar alguém que está lá dentro. Sim. Por exemplo, um RH. Então, contrata uma consultoria que é especialista nessa parte de integração, culturas e pessoas, contratação, e prepara essa pessoa, fica lá 3 meses e vai embora. Já está preparado. E existem consultorias mais recorrentes, que daí praticamente e na maioria das vezes as agências falam, não consigo mais viver sem. Porque era um trabalho que você tinha que entregar específico de um readequamento do processo de compras, mas isso ajudou muito a gente, otimizou muito o tempo e o retrabalho, e eu preciso de um step a mais. Eu preciso implantar um compliance agora. Então, as agências, elas vão percebendo que viram ativo, né? Essa consultoria. E o diferencial é toda a nossa experiência que a gente traz de outras agências, né, Nardelli? E aí, conhecendo do seu trabalho, já fui cliente do Nardelli, agora nós somos parceiros, mas o Nardelli também, ele vem com esse olhar, junto com o Rodrigo, de facilitar o negócio de uma maneira segura. E tendo um jurídico interno que dialoga com um terceiro e se sente confortável, só facilita. Porque daí, eu como jurídico, quando eu falava, não, eu alinhei com o Nardelli, já vou para a diretoria, a gente já aprova. Isso, você já tem uma posição segura, às vezes até de um caminho novo. Mas que você consegue. Na época que a gente trabalhava junto em promoção, que você era de agência, tinha o dono da agência era meio louco, meio maluco. Ele tinha, eu adoro ele, viu? Brincadeira, hein, óbvio. Mas ele tinha cada ideia assim absurda, e algumas delas nós viabilizamos. Sim. E é tudo isso, né? Isso. A experiência atrelada com a segurança, a legislação. E, de fato, assim, o publicitário é uma pessoa inquieta. E tá totalmente certo. Tem que ser inquieto. Isso, tem que sair fora da caixa. É o papel dele. Isso. O papel dele é esse. É inventar uma coisa nova, sair da caixinha, encantar as pessoas com coisas novas. E o nosso papel é viabilizar essa ideia que ele teve, na medida do que ela for possível de ser viabilizada. A gente também não se limita. A gente não pode se limitar nem na organização, nem no enquadramento jurídico, nem no enquadramento de proteção de dados, o que seja. O advogado do não tem mais espaço no mundo moderno. Não tem. Tem que ser advogado de negócios. Isso, tem que ser consultoria para o negócio. Gostei dessa denominação. Vou botar no meu cartão. Advogado de negócio. Isso ficou perfeito. Bom, Vivi, esse papo está muito bom, muito interessante. Riquíssimo, hein? Riquíssimo, hein? E é uma coisa que a gente podia ficar aqui o dia inteiro conversando sobre organização e tal. Me lembrou os meus tempos de OIM. Para quem não sabe, é a antiga Organização e Métodos, pessoal que estudava fluxo de processo. Mas isso era lá nos anos 80. A maioria das pessoas que vai ouvir não era nem nascido. Sabe? Então fica a dica, quando vocês não eram nem nascidos, eu já fazia análise de OIM na empresa em que eu trabalhava, né? E que o tema permanece atual, só que com uma visão mais moderna, mais ativa, mais dinâmica, eu diria. Sim. Muito mais dinâmica, né? E até para a gente fazer um encerramento, deixa um conselho para as pessoas que querem mudar. As pessoas que entenderam que governança é uma coisa relativamente nova nesse conceito macro de integridade estrutural da empresa, e deixa aí uma recomendação para essas empresas novas, antigas, que queiram fazer o novo, que queiram ser uma empresa nova com o mesmo nome.
a minha visão, assim, a minha dica primordial é que, de fato, os sócios estejam erguendo a bandeira. Que, de fato, eu quero ter uma governança aqui, não só no papel, mas na prática. E eu vou representar isso, dando voz para todos da agência, para toda a equipe, para que, de fato, isso seja de extrema importância. Então, não basta uma governança vir analisar quais são os processos, quais são os riscos e colocar toda a papelada pronta, mas que se ela não for viva, não adianta. Então, a governança ela precisa ser viva e a bandeira precisa ser erguida pelos sócios. Muito bom. Uma ótima recomendação, Sim. é verdade. Sim. É um processo top-down pelo comprometimento. Sim. Não pela hierarquia, mas Sim. o comprometimento que o sócio tem com a mudança e a melhoria. Isso é bem importante mesmo. Muito importante para o sucesso da governança. Sim. Bom, Vivi, muito obrigado por você Obrigada, Foi um Marcelo, prazer. tirado um tempo Rodrigo. seu. Para quem tiver interesse em contactar a doutora Vívia e poder falar com ela e ver novas oportunidades de negócio, a gente vai deixar no rodapé editados seus dados, se você permitir, Claro. que aí a nossa audiência aí do nosso canal vai conseguir ter uma oportunidade. Se tiver alguma dúvida, liga para a gente, liga para a Vivi, a gente está aí para debater esses temas e vamos fazer essa roda girar. Isso Porque aí. se a gente não se mexer, alguém vai se mexer na frente da gente. Exato. Esse é o ponto principal. Para você que está ouvindo e tem vontade de empresariar, tem vontade de executar, tem vontade de ter um emprego melhor, tem vontade de trabalhar em projetos mais consistentes, tem que se mexer, gente. Se diferenciar, né? Tem que se diferenciar. Buscar coisas novas, né? Não pode ficar parado. É isso aí. Quem fica parado já era. O concorrente vem. Ele vem. É isso. Ele vem. O mundo está As girando. mudanças São Sim. constantes. O Né? mundo está As girando. As são mudanças estão aí a toda hora, a todo minuto. E se a gente não acompanhar, nós vamos ficar para trás, Sim. né? Muito bem. Muito É obrigado. isso. Hein? Muito obrigado, hein?